No meio das mídias hoje, o advento da internet, que é o ápice da comunicação mundial, eu queria que tu citasse um ponto negativo, né, embora que a gente só vê pós, né, e a favor da internet. Eu queria que tu citasse há um ponto negativo na comunicação, se há um debate fora isso, para poder explicar, caso o aluno chegue, mas eu estou fazendo jornalismo, estou fazendo comunicação, e eu tenho medo, eu não entendo disso ainda. Ele pode encarar, ele pode entrar, ele vai haver dificuldades para ele no trabalho dele em relação à internet? Olha, eu acho o seguinte, existe nas tendências que estudam as tecnologias, existe aqueles que são favoráveis e os que são não tão favoráveis. Eu acho uma coisa problemática a gente, às vezes, não refletir sobre o que leva um jovem a ficar tantas horas diante de um computador, né? Essa, para mim, é a questão-chave. Quer dizer, não é só dizer, olha, eu li outro dia no jornal, não é? 25% dos lares brasileiros já estão ligados à internet. Pela primeira vez, o número de acesso nos domicílios passou a as LAN house. Então, o que dá uma ideia de que está havendo uma multiplicidade, não é? Do uso da internet nos domicílios, e hoje a palestra excelente da professora Raquel Recuero mostrou que em todas as camadas sociais, não é, há essa generalização e como ela mostrou, há sobretudo esse uso em torno não do jovem ou do usuário buscar informação, mas ele usar isso como uma ferramenta mesmo de comunicação. O que nos leva a pensar que ele está cada vez mais isolado dentro de uma casa. Então esse é o outro lado, não é? O que faz com que um jovem, eu fico pensando, e ser jovem é uma categoria móvel, não é uma categoria definida, dependendo, isso eu também vou falar um pouco na minha palestra hoje, dependendo do lugar social que você ocupa, você não é jovem, você não tem direito à juventude, não é? Você não tem direito à juventude quando você vende bala no sinal. Você não tem direito à juventude quando você tem que trabalhar com 10 anos de idade para ajudar a sustentar a casa. Você não tem direito à juventude quando você está num abrigo de menor infrator. Então, a juventude não é uma categoria para todo mundo, é uma categoria para os incluídos, e não para os excluídos. Essa é uma questão. Acontece que, mesmo esse que é jovem, ele faz a sociabilidade dele, as redes de sociabilidade, com ele mesmo, quer dizer, uma máquina que intermedia essas relações, não é? O que nos leva a pensar, o que faz que esse jovem fique tão ensimesmado, parecendo que está no mundo? A rigor é isso, não é? Parecendo que está conectado no mundo quando ele está sozinho com ele mesmo, isolado. Então, o que leva ele? Essa é a grande questão, não é? É a própria configuração da cidade grande, que não permite que você saia às ruas, porque você vai ser assaltado, vão roubar o seu tênis, vão roubar a sua bicicleta, etc. Ou seja, a violência que é dada também pela desigualdade social. Essas são questões que eu acho que a gente deve pensar quando fala. Não só, o meio não existe fora da realidade que o pressupõe, não é? Então, ficar só pensando em como a internet, a conectividade, leva você a estar no mundo, que é um dado extremamente positivo, isso é um lado. Agora, o que te leva a ficar nessa sensação de estar no mundo, mas estar isolado, é outro dado que a gente precisa refletir. Professor, então, mudando um pouco de assunto, está lançando um livro hoje, é o livro História Cultural da Imprensa, de 1800 a 1900. Fala um pouquinho do teu livro, o que vai ter de interessante, vale a pena, o pessoal tem que comprar, tem que ler. O livro é o seguinte, o livro não é o tema do congresso, como eu falei, faz um balanço da história da imprensa no Brasil no século XIX. Ele vem complementar um livro que eu lancei em 2007, que tratava exatamente do século XX, com o mesmo título, História Cultural da Imprensa, só que é 1900-2000. Então esse completa, vamos dizer assim, o ciclo de 200 anos de história da imprensa brasileira, não é? E em que eu, nesse caso específico e no outro, eu não me preocupo apenas com os meios, mas sobretudo com as formas como os leitores se apropriavam das mensagens, como se constituía um circuito de comunicação e um sistema de comunicação no Brasil do século XIX. E tem um capítulo, que é o meu particular capítulo que eu gosto mais,
que eu falo exatamente da relação escravos e mundo da leitura. Escravos e jornais, mostrando que os escravos do século XIX eram letrados, alguns, muitos, e leitores. Embora, muitas vezes, os historiadores não admitam isso, eu acho que também por um pouco de preconceito da nossa parte. Então eu vou descortinando, vamos dizer assim. E em maio é muito bom falar isso, né, que a gente está fazendo o aniversário da libertação dos escravos, e eu vou descortinando, então, a relação dos meios de comunicação com o público e do público com os meios de comunicação durante todo o século XIX, em 8 capítulos. Então é um livro que eu considero, sem pedantismo, né, porque fui eu que escrevi, é bastante interessante, porque o único livro que tinha de história, 2 únicos livros de comunicação da imprensa, né, no Brasil, um é do Nelson Werneck Sodré, uma obra de peso, etc., mas que já tem 40 anos que foi escrita, e o outro do Juarez Bahia, também, que já tem uns 30 anos. Então, depois do Juarez Bahia e do Nelson Werneck, o meu livro é o primeiro que faz essa trajetória, remonta essa trajetória da história da imprensa no Brasil, a partir de uma interpretação que eu considero muito peculiar, que é vendo a imprensa como um lugar de produção de uma história cultural, ou seja, que você produz interpretação a partir de rastros e vestígios que chegam do passado ao presente. Então é esse que é o sentido do livro. Professora, a Interconsul, então, está aqui pela Fevale pela primeira vez. O que tu está achando aqui da estrutura da nossa universidade, que agora ela é universidade, né? A gente diz que ela é a mais nova universidade do Brasil. O que tu achou aqui da Fevale? Olha, já conhecia a Fevale, eu já tinha estado aqui outras vezes, no Congresso de História da Mídia, que teve aqui em 2005. Depois eu vim dar um curso aqui na pós-graduação. E agora volto novamente e sempre tenho muito boa impressão, porque é uma universidade muito bem estruturada, muito organizada, não é? E a estrutura que foi montada pelo Interconsul, todo mundo aqui está de parabéns, porque está fantástico, o congresso está fantástico, estão todos de parabéns. E parabéns também porque agora é a mais nova universidade do Brasil. Isso é um motivo de muita alegria. Obrigado, professora Marial, pela tua entrevista. Eu é que agradeço a vocês a atenção e a forma como eu fui recebida aqui, como sou sempre recebida, muito bem recebida. Muito obrigado mesmo. Obrigado, professora. César Silva para a TV Fevale na cobertura do 11º Interconsul.